Olá, Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem, tudo certo por aí? Boa noite também a Natália, boa noite Tuca, boa noite Silvano, seja bem-vindo. Boa noite Cecília, boa noite também a Rosana, lá de Poços de Caldas. Boa noite Eveline, Roberta, Rosângela, boa noite. Olá, Natália. Adaí, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia Honor e Eliane, sejam bem-vindos também. Alex, boa noite. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês também. Marcileia, Guilherme, Luciano, sejam bem-vindos, boa noite. Dona Edi, seu Milton, boa noite para vocês também, sejam bem-vindos. Boa noite, Dona Guilmar, a Ângela, o William e o Tinho, Nenê e a Eloá, que também sempre nos acompanham, que estão aqui lendo e estudando conosco. Sejam bem-vindos. Boa noite, Valdinei. Maia Aparecida, olá. Adriana Alvarenga, boa noite. E boa noite também, né? Alguns que a gente não conseguiu aqui identificar. Eu sei que tem outras pessoas também participando. Fica aqui o nosso boa noite a todos vocês, né? Às vezes a gente não fala o nome porque a gente não sabe ou não tem como identificar. Boa noite, Adriana Valério também. Seja bem-vinda. Leívia, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos essa nossa leitura e estudo de hoje. Eu gostaria de convidar a todos nesse instante para elevar o seu pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, procurando sentir a sua presença, sentir a sua energia, sentir o seu amor, nos envolvendo nesse instante e envolvendo a toda a nossa família. Sim, nós nos preocupamos e nos ocupamos muito com a nossa família, seja esta família unida por laços consanguíneos, seja esta família unida por laços espirituais como aqueles que nos unem aqui nesse instante. Que nós possamos sentir, pois, essa energia do nosso Mestre nos fortalecendo cada vez mais e, sobretudo, nos preparando para, nesses momentos, ouvindo os seus ensinamentos, assimilarmos informações que serão necessárias para o nosso crescimento, sobretudo, o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. Desejamos muita paz a todos vocês. E que nesses instantes as nossas energias, as nossas vibrações, sejam todas elas direcionadas às pessoas necessitadas. E algumas pessoas aqui no nosso grupo que nos pediram orações. A Joana, inclusive, de Mococa, pediu para rezarmos para o irmão dela que se encontra internado, foi acometido pelo Covid-19, que as nossas energias e vibrações possam chegar a todas essas pessoas. E alguns outros companheiros do nosso grupo que também pediram prece e orações, que a espiritualidade leve até eles o nosso abraço fraternal, o nosso carinho e os nossos desejos
de melhora e de cura. Que assim seja. É muito bom nós estarmos aqui elevando o nosso pensamento, né? Procurando aprender e assimilar algumas informações. E inclusive aqui mais uma vez o nosso boa noite para Helena Coelho, para Luísa, para Ana Cristina, para Selma, para Joana Carneiro lá de Guaxupé, para o Sr. Antônio Pazotto de São José do Rio Preto, para o Paulo César, meu irmão também, e que estão aqui todos participando conosco desta nossa leitura e estudo, a fim de que juntos possamos e consigamos assimilar informações outras que nos auxiliarão a observar e observar de uma forma melhor, observar de uma forma mais clara o mundo que nos envolve, tanto o mundo espiritual que nós não vemos, quanto o mundo corporal, naquele que nós encarnados estamos inseridos. Então, aqui é uma leitura e estudo para todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos buscando exatamente um pouco mais de informação, buscando um pouco mais de esclarecimento e, acima de tudo, buscando uma melhora espiritual e moral. Boa noite também aos outros que chegaram aqui, a Francisca Helena, ao Léo, Maê Aparecida, Anitta, Clarindo. Gente, nós terminamos no Livro dos Espíritos, na nossa quinta-feira próxima passada, de estudar a escala espírita. A escala espírita naquelas ordens. Na terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Depois nós avançamos para a segunda ordem, os bons espíritos. E nós chegamos na primeira ordem dos espíritos puros, onde nós concluímos, sobretudo, que dentro desta escala dos espíritos puros, ou dessa ordem dos espíritos puros, nós teremos uma continuidade da evolução destes seres para chegarmos e atingir, inclusive, a escala dos Cristos, daqueles Cristos que cuidam de planetas, daqueles Cristos que cuidam de sistemas, daqueles Cristos que cuidam de galáxias, de constelações e por aí afora. Ou seja, quando nós atingimos esse patamar, quando nós atingimos o topo dos espíritos puros, ainda haverá uma nova escala para nós identificarmos que esta progressão dos espíritos que nós estudaremos hoje, para nós identificarmos que a busca pela perfeição é com certeza uma trajetória e uma caminhada praticamente infinita. Mas quando a gente chega a atingir este ponto, este patamar de espíritos puros, nós estamos muito mais tranquilos. Por quê? Porque nós não sofremos mais as influências que a matéria nos impõe. E aquilo que mais nos atrapalha no bom sentido, a gente vai entender um pouquinho, nós vamos começar a entender, mas os maiores obstáculos para a progressão dos espíritos, para a progressão da criatura, é exatamente a própria matéria, ou a influência que a matéria exerce sobre nós. Então, nós precisamos, para avançar nesta escala, valorar a matéria dentro daquilo que ela realmente representa e não além daquela sua utilidade para o nosso próprio crescimento. Então, hoje a gente começa a falar dessa progressão dos espíritos. Se der tempo, a gente fala também de anjos e demônios, até mesmo porque este tema nós estudamos lá no livro Céu e Inferno, com um pouco mais de tempo, com mais propriedades e informações. Inclusive, fica aqui o convite para aqueles que estão chegando agora e que não tiveram oportunidade de nos acompanhar há mais tempo. Nós temos, tanto na página do Facebook da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, quanto no nosso canal do YouTube, que está lá no meu nome, Edson Vander Assunção. Nós temos todos esses vídeos gravados e aqueles que quiserem, que se interessarem, fica lá, fica aí o convite para buscar algumas informações que já esqueceu ou aquelas que não acompanhou, para exatamente entender, sobretudo, estes pontos onde a gente vai passando com um pouco mais de velocidade, porque já vistos, para nós não nos alongarmos demais. Então,
Progressão dos espíritos. O que tem esses temas, ou quais são essas perguntas que Kardec faz ali das 114 até a 127? São perguntas onde ele vai tentar entender como funciona esta lei do progresso. Não é, vamos assim dizer, a lei do progresso propriamente dita, que nós vamos estudá-la lá na terceira parte. Nós estamos agora iniciando a segunda parte, né? A escala espírita, ela começa a segunda parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar a lei do progresso lá na terceira parte. Mas para nós entendermos um pouco sobre essa progressão, sobretudo como nós acabamos de ver a escala, como e quais são os percalços e os caminhos que os espíritos percorrem para, sobretudo, subir de ordem da terceira para a segunda, para chegar à primeira, Kardec vai elaborar alguns questionamentos. E ele começa logo na 114 querendo saber, ora, os espíritos são bons ou maus por natureza ou eles mesmos se melhoram? Olha que pergunta interessante do codificador. Por quê? Porque, gente, nós vamos perceber no decorrer, e sobretudo quando estivermos relembrando o tema anjos e demônios, que nós chegamos nesse planeta e quando nós aqui aportamos, ou quando nós tivemos a oportunidade de ouvir algumas informações deste mundo que nos cerca e da própria criação, já foram identificados determinados espíritos que já se denominavam como anjos e como demônios. Então, na criação do planeta, como nós podemos extrair da Gênese bíblica, já existiam anjos e já existiam demônios. Então Kardec vai e pergunta, mas espera aí, será que Deus criou seres bons e Deus criou seres maus? Como é que funciona esse processo? Ou é a gente que melhora? E aí a espiritualidade vai responder, não, cada ser ele vai se melhorando aos poucos. Progresso, evolução. Será que nós conseguimos enxergar isso em nós? O que vocês acham? Vocês estão melhorando, sobretudo do ponto de vista moral? Vocês conseguem perceber uma mudança? Se nós conseguimos perceber uma mudança, a gente já vai conseguir entender e se encaixar dentro dessa resposta da espiritualidade. Então Deus não criou nem bons, Deus não criou nem maus. E aí vem a próxima pergunta, porque Kardec vai sempre emendando uma na outra. Então, peraí, foram criados uns bons e outros maus? Não. Então, se não foram criados uns bons e outros maus, como é que nós vamos conseguir entender tudo o que está aí à nossa volta? E, sobretudo, alguns seres que se destacam pela sua bondade, enquanto outros se destacam pela sua maldade. Enquanto outros, nós podemos dizer, estão aí exatamente no meio do caminho. E aí, a resposta é fantástica. Por quê? Porque a gente já começa a interpretar. Primeiro, Deus. Sempre. O objetivo nosso é atingir Deus. Deus como o autor da própria vida e criador de tudo que existe. Nós conseguiríamos conceber um Deus na sua perfeição absoluta, criando seres bons e criando seres maus? E criando seres ali mais ou menos? Seria difícil entender isso. Por quê? Porque um Deus que é soberanamente justo e bom poderia privilegiar a vida de uns em detrimento da vida de outros? Porque a gente sabe, os maus, eles são infelizes, enquanto os bons tendem justamente à felicidade. Então que Deus seria esse se ele tivesse essa diferenciação na própria criação? Então, Kardec e a espiritualidade vai nos explicar nessas questões. O que Deus fez foi criar todos os seres simples e ignorantes. Essa é a expressão que nós precisamos guardar. Todos foram criados simples e ignorantes. Ninguém foi criado bom e ninguém foi criado mal. Fomos todos criados simples e ignorantes, e nós vamos nos melhorando com o passar do tempo e, sobretudo, através das provas que nós fazemos. É aquela coisa, né, de encarar realmente a vida
como ela é. Vocês imaginem, lógico, quando nós estamos estudando, e é uma analogia interessante, quando nós estamos na escola estudando, muitos de nós não conseguimos entender qual é o verdadeiro objetivo da prova. E para que serve a prova lá na escola? A prova serve exatamente para medir o conhecimento do aluno, para ele identificar o quanto ele aprendeu daquela matéria. Não é questão de decorar para poder estudar, mas o que ele conseguiu aprender e assimilar daquilo. A prova tem essa função. Lógico que, infelizmente, no nosso planeta, muitos utilizam nem a prova, mas a nota da prova para começar a discriminar ou valorizar determinados alunos em detrimento de outros. Ou seja, ela acaba tendo uma função diferente. Mas a prova, o objetivo dela é testar o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu. E no que diz respeito à própria vida, a prova tem a mesma função. O que nós aprendemos, por exemplo, sobre caridade? E aí nós vamos colocar ou ser colocados à prova para testar o aprendizado sobre a caridade. O que nós aprendemos sobre paciência? Eu já sou uma pessoa razoável, sou bem paciente. Então, nós seremos testados justamente nessa paciência para nós vermos o quanto nós conseguimos assimilar dessa virtude e o quanto nós precisaremos ainda assimilar. Então, Deus criou todos simples e ignorantes e nós vamos nos melhorando com o passar do tempo, enfrentando as provas para saber o que nós conseguimos realmente aprender. Tá? Então, é o que Kardec coloca. Não se preocupe, por quê? Porque Kardec é tão minucioso que ele vai aprofundando nessas questões. Inclusive, ele vai fazer uma pergunta utilizando uma comparação, uma analogia. Então, nós espíritos poderíamos visualizar ou nos enxergar, por exemplo, no início da nossa criação, como crianças. Olha que analogia interessante. Vocês imaginem a criança, quando ela nasce. Vocês conseguem identificar na criança que está acabando de nascer, esse aqui foi criado bom e aquele ali foi criado mal? Não. Nós não conseguimos ver. A criança, ela nasce ali dentro da sua própria pureza. E aí, é claro, ela vai assimilando informações aqui, informações ali, com o seu próprio passado que já está na sua memória, ela vai, através da própria liberdade que ela tem, escolher os seus próprios caminhos. Então, não tem, lógico, com raríssimas exceções, pessoas ou crianças que nascem, mas aí já está relacionado ao passado, a gente a reencarnação, mas via de regra, a maioria das pessoas nascem com o seu HD cerebral, o seu cérebro, o seu HD ali praticamente vazio, para que ela tenha oportunidade de assimilar informações, tá? Por isso que a sua constituição física ela vai se desenvolvendo, os seus neurônios vão se desenvolvendo, então elas nascem praticamente como uma página em branco para ser escrita durante a sua vida. E Kardec fala, ou a espiritualidade fala, Kardec, a sua analogia foi interessante, só que nós temos que avaliar o espírito de uma forma mais ampla. Por quê? Porque a vida espiritual é infinita, a vida corporal ela é limitada, mas a analogia é interessante. Então tá vendo? Quando Kardec coloca lá a espiritualidade, Deus criou todos simples e ignorantes. A gente imagina como as crianças que nascem ali, não sabem falar e elas vão aprender a falar. Então a gente nasce ou nós somos criados dessa forma. E aí nós vamos escolhendo o nosso próprio destino. Tá? Nós é que vamos escolher. Pega uma criança que entra logo lá na escola, e tem gente que fala assim, mas fulano de tal tem dificuldade de aprendizado. Será que ela tem dificuldade de aprendizado? Ou ela escolheu não aprender, ou ela escolheu não assimilar? Gente, as coisas são tão interessantes que vocês devem conhecer muitos exemplos de pessoas que chegavam lá na escola e não conseguia saber nada, tinha dificuldade para tudo e em tudo. Com o passar do tempo, que foi desenvolvendo um senso de responsabilidade e resolveu utilizar a sua vontade, utilizar o seu livre-arbítrio para fazer escolhas certas, que depois, de repente, foram pessoas que se destacaram na vida e, sobretudo, naquilo que tinham dificuldades.
Então, não é que ela tinha algum problema lá atrás, mas as suas escolhas estavam justamente conduzindo-as para determinados caminhos, tá? E com a nossa vida é mais ou menos dessa forma. Depois, na sequência, Kardec vai perguntar: bom, peraí, temos então essas escolhas? Temos. Mas, diante assim, né, de tudo que a gente vai vendo, que a gente vai enxergando, né, eu imagino que Kardec foi exatamente por aí. Ele perguntou: mas será que tem espíritos que são destinados a viver eternamente na terceira ordem como espíritos inferiores? Porque tem pessoas que a gente olha e você fala assim: ixi, esse aí não vai melhorar nunca. Né? Tem até uma frase: pau que nasce torto nunca se endireita. Então nós temos um pouquinho essa dificuldade de entender, inclusive de acreditar que as pessoas vão conseguir vencer na vida. Gente, mas todo mundo pode vencer, todo mundo pode superar. Por quê? Porque nós somos criados simples e ignorantes. As nossas escolhas é que vão determinar que tipo de existência nós vamos querer ter, que tipo de provas nós vamos enfrentar. Então, nós escolhemos. Mas existem seres que foram criados especificamente para o mal? A resposta é negativa, de jeito nenhum. Deus não criou ninguém e falou: olha, você está destinado ao mal. Por quê? Vou falar como nós dissemos no início. Senão ele não seria Deus. A gente sabe que o mal está vinculado à própria infelicidade, ao sofrimento. Por mais que, né, a sociedade de hoje não enxergue isso, aí vão pensar: ah, mas fulano desculpe essa expressão, mas fulano é bandido, e ele como bandido ele está numa boa, ele está feliz. Será que ele está realmente feliz? A gente sabe que felicidade não é as conquistas exteriores que você possui. A gente sabe que a felicidade é justamente um estado de espírito. Como o nosso companheiro Valdinei disse há poucos dias no encontro nosso, né? E o próprio Kardec traz também essa questão no Livro dos Espíritos, é aquele que possui uma consciência pura. Não é nem consciência tranquila, porque se a gente falar em consciência tranquila, quem ainda não desenvolveu o processo de conscientização, às vezes ele pratica o mal, para ele está com a consciência tranquila, porque ele não sabe que aquilo é mal. Ele vai achar que está fazendo bem. Mas aquele que tem uma consciência pura, ele consegue sentir felicidade. E nós temos pessoas que são abastadas, que têm dinheiro, mas vivem em crises depressivas. Por quê? Porque não estão felizes. Mas se não estão felizes, por quê? Está faltando alguma coisa. Então, felicidade não são conquistas exteriores, mas interiores. É isso que nós precisamos aprender. Então, de novo a questão: há espíritos que vão ou que foram devotados ao mal? Não, por quê? Porque todos foram criados para a felicidade. Então, Deus não poderia deixar: olha, você está destinado ao mal. Você vai ser, aspas, um demônio e vai cuidar do inferno. Não, de jeito nenhum. Todos nós fomos criados para a felicidade. E Deus, sendo o Pai muito mais bom e justo do que nós somos, e aqui eu abro um parênteses, vocês como pais e mães, por pior que seja o seu filho, você não vai sempre dar uma oportunidade para ele e querer trazer ele para a felicidade? Se nós que somos seres ainda imperfeitos, ou perfectíveis, ou ainda ignorantes, não queremos isso para o nosso filho, vocês imaginem Deus, que é soberanamente justo e bom. Então, definitivamente não. Só que a gente vai perceber com os nossos estudos na sequência que eles terão também essa oportunidade, mas por enquanto não, eles são conduzidos pelo seu próprio livre-arbítrio. A sua liberdade vai, em determinado momento, falar para ele: opa, peraí, vamos escolher um outro caminho, porque esse aqui não está sendo bom. Nós não estamos sendo felizes, então vamos escolher outro. O seu livre-arbítrio vai fazer isso com ele. Na sequência dos questionamentos, Kardec vai trabalhar com a espiritualidade justamente essa questão deste livre-arbítrio. Por quê? Porque essa caminhada, como a gente falou agora atrás, não fomos criados nem bons
nem maus, nós somos criados simples e ignorantes, e nós fazemos as nossas próprias escolhas. Agora, entre a nossa criação simples e ignorante até a perfeição, existe uma linha que poderíamos dizer que é uma linha reta. Essa linha reta, gente, ela é a mesma distância para todos os espíritos. Só que é o seguinte, essa caminhada é que vai levar mais tempo ou menos tempo pelas escolhas do espírito. Simples assim. Eu costumo até dizer e utilizar essa comparação. A nossa trajetória, o nosso caminho para a perfeição é uma linha reta. Só que o nosso livre-arbítrio, às vezes ele fala assim com a gente, vamos dar uma desviada, vamos tentar pegar um atalho, e aí você vai tentar pegar o atalho, você vai chegar num ponto, você vai falar assim, opa, isso aqui não é atalho. E aí o que vai ter que acontecer? Você vai ter que voltar para o ponto que você estava, para depois continuar. Então, a nossa caminhada, o tempo que levará, vai depender exclusivamente de nós. Por quê? Porque todas as nossas provas, ou todas as oportunidades que nós temos para aprender e assimilar os conhecimentos necessários para chegarmos ao fim da caminhada, todos, absolutamente todos, estão aí colocados. E a forma de assimilar e de aprender também vai depender da nossa própria vontade, do nosso livre-arbítrio. Quando a gente consegue assimilar de uma forma mais rápida, nós vamos passar mais rápidos. Se vocês estão ali estudando lá na escola, vocês têm a oportunidade de aprender todas as matérias, fazer as provas, tirar ali a sua nota. Aquele que consegue, por exemplo, assimilar tudo rapidinho, que chega ali no terceiro bimestre, por exemplo, da escola, já tirou a nota o suficiente, ele já vai caminhar mais tranquilo. Não vou dizer que ele vai relaxar não, mas ele vai caminhar mais tranquilo para o quarto bimestre sem aquela preocupação. Enquanto que aquele que foi tirando notas ruins, notas mais fracas no primeiro, no segundo, ele vai se sentir mais acuado, ele vai se sentir mais apertado, ele vai sofrer mais. E às vezes ele vai precisar, além do quarto bimestre, de um outro período de recuperação. Ou de uma prova de segunda chamada. Então é mais ou menos isso, nós caminhamos, a nossa estrada é única. A forma como nós vamos caminhar, somos nós quem escolhemos. Tá? E neste processo de escolhas e sobretudo de caminhadas, uma coisa precisa ficar muito clara e é o que Kardec traz na questão 118. Não há a possibilidade de nós desgenerarmos, de nós retroagirmos nessa estrada, tá? Nós temos a nossa estrada e nós caminhamos. Vamos supor que por um motivo ou outro nós escolhemos buscar um atalho e nós saímos da trajetória. A gente vai ter que voltar. A gente vai voltar nessa trajetória num ponto atrás? Não. A gente volta no mesmo ponto de onde nós saímos. De onde nós nos desviamos. Não vai haver retrocesso do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque aquele aprendizado que você adquiriu, aquela ciência, como diz a espiritualidade para Kardec em determinadas traduções, aquela ciência, aquele conhecimento que você adquiriu, você não perde mais. Então não há possibilidade de você retroagir. Mas eu gostaria de deixar até uma coisa clara que eu sei que sempre gera dúvidas nas pessoas. Eu não posso retroagir nesta estrada, nessa escala. Mas nada impede que eu adquira mais débitos, que eu contraia mais dívidas para serem quitadas, que eu tenha que enfrentar mais provas e expiações. Por quê? Porque nesse processo ou nesse trajeto que eu desviei, se eu prejudiquei alguém, eu vou ter que reparar esse problema para quando eu retomar a minha caminhada, eu dar sequência. Tá? Então, não significa que por ter mais débitos, por ter que enfrentar mais provas, por ter que reparar mais erros, não significa que eu retroagi. Não. O que eu aprendi, eu não esqueço. Já faz parte das minhas conquistas, do meu patrimônio espiritual. Tanto assim é que, se vocês pegarem seres
que nascem aí com algum problema cerebral, tá? Com algum retardo mental. Vocês não precisam se preocupar. São seres que estão ali naquela situação e condição naquele momento, mas são seres que têm toda uma inteligência ali registrada na sua memória, no seu patrimônio espiritual. Tem alguns que conseguem, inclusive em determinados momentos, expor essa sua capacidade de inteligência. Aí a gente fica abismado. Nossa, mas olha, fulano, você viu, ele tem essa deficiência, mas ele faz isso, ele faz aquilo. Ah, ele toca um piano de uma forma... Tá? Principalmente autista tem muito disso, né? Então, não significa que eles perderam o patrimônio, mas naquele momento eles estão com uma prova além. Mas a inteligência, o conhecimento que eles adquiriram continua com eles. Tá? Então, isso para demonstrar o que traz aqui a questão 118. Não existe retrocesso. Caminhamos sempre para frente. E como diz a espiritualidade para Kardec, o máximo que nós podemos fazer é ficar estacionados. Por quê? Se nós saímos da trajetória, a gente vai ter que retornar, vai ter que resolver os problemas que nós criamos ali e vamos continuar daqui para frente. Só que às vezes nós vamos ter que resolver uns problemas. Então a gente vai estacionar neste ponto do conhecimento, resolve os problemas e aí depois segue a caminhada. E aí, aquilo que nós falamos em questões anteriores. Se eu tenho outros problemas a resolver, eu vou ficar estacionado resolvendo estes problemas, eu vou demorar um pouco mais para chegar no fim. E aí é que está o grande detalhe. Quando eu demoro para chegar no fim, se eu não estiver muito bem preparado, eu vou enfrentar, sobretudo, questões relacionadas com ciúme, com a própria inveja. Eu vou ter dificuldades na questão dos sentimentos, dos relacionamentos. Eu vou lembrar mais uma vez do livro de Emmanuel, Renúncia. O livro Renúncia conta exatamente a história ou a trajetória de determinados espíritos. E nessa história, nessa trajetória, nós vemos um espírito que se destacou dos demais. Já estava vivendo lá na constelação de Sírios. Já não vivia mais aqui no planeta Terra. Por quê? Porque conseguiu dar sequência na sua trajetória, enquanto outros ficaram parados. Enquanto outros tentaram buscar atalhos que não existiam. E esse espírito que estava lá no livro, ele volta. Peraí, deixa eu voltar para exatamente ajudar vocês a resgatar um pouquinho desse sentimento, dos relacionamentos e tentar dar uma impulsionada na evolução de vocês. É interessante, o livro é uma história bem interessante e mostra exatamente isso. Tá? Então aqueles seres não retroagiram, mas às vezes aumentaram seus débitos. E aí vão ter que serem todos, absolutamente todos, reparados. Quando Jesus diz que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitio, é exatamente isso. Enquanto vocês não repararem, vocês, maneira de dizer, enquanto nós não repararmos todas as nossas dívidas, não quitarmos todas as nossas dívidas, a gente vai ficar estacionado nesse ponto. Pagou? Quitou? Então aí nós vamos dar sequência nesse processo evolutivo e buscar mais conhecimentos e buscar mais informações. Tá? Então, na sequência, Kardec já continua. Então significa que eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Todos nós somos criados simples e ignorantes para chegarmos justamente nessa perfeição. Mas espera aí, Deus não poderia dar uma ajudinha para nós, não? Deus não poderia já ter criado todo mundo perfeito? Gente, o que vocês acham? Vocês acham que seria possível? Eu achei até interessante a resposta da espiritualidade, né? Que ele já fala para Kardec assim, peraí, você está ousando criticar ou duvidar de Deus? Porque se tudo que Deus fez foi perfeito, até esse processo evolutivo faz parte da perfeição divina. Inquestionável. Então eles são até... Mas você está duvidando de Deus? Mas
É claro que a espiritualidade, bem interessante, vai responder para Kardec: Kardec, não é bem assim. Como é que você vai conseguir conquistar alguma coisa se Deus já pegou e te entregou tudo? Como que você vai assimilar? Como é que você vai ser feliz sem mérito? A gente sabe disso. Às vezes nós usamos até esses exemplos para contar para os nossos filhos, e principalmente quando a gente identifica na sociedade. Olha, fulano, olha como é que ele vive. Ele não valoriza aquilo que tem. Aliás, não é uma frase muito comum que a gente só dá valor quando nós perdemos? Pois é, nós não saberíamos valorizar se nós fôssemos criados todos perfeitos. E uma coisa interessante, né, que a espiritualidade coloca, aliás, que Kardec traz, inclusive, se não me engano, nos seus comentários, ele vai dizer: vocês já imaginaram um exército onde todo mundo é general? O que acontece com esse exército? Ou vocês imaginem numa escola onde todo mundo é professor. Vocês conseguem visualizar ali um local desse? Todo mundo é mestre, não tem aluno, não tem... É mestre então de quê? Mestre de quem? Se todo mundo é mestre. Exatamente, Avelino, seria totalmente sem graça. Nós não teríamos o que aprender. Nós viveríamos para quê? O que nós iríamos fazer? Nada. Realmente, talvez seria aquela vida contemplativa. Nós vamos ficar lá no céu tocando harpa 24 horas por dia e não tem sentido nenhum. Então, Kardec e a espiritualidade vai dizer: peraí, meu filho, você foi criado simples e ignorante dentro dessa perfeição divina e você precisa ter este mérito, buscar o aprendizado. A gente já falou aqui, a própria neurociência já demonstrou isso através de pesquisas e de estudos, que o que mais traz felicidade para a criatura é o aprendizado. O nosso cérebro, quando ele aprende alguma coisa, ele emite uma quantidade de neurotransmissores, de hormônios que dão satisfação e prazer para a criatura quando aprendemos alguma coisa. Então, a felicidade consiste exatamente neste aprendizado de tudo que existe no universo. Aí nós seremos felizes. Caso contrário, realmente, Eveline, seria uma vida totalmente sem graça. Então, colocar em xeque a sabedoria divina, nós não deveríamos. Nós temos que tentar entender o porquê que Deus... Aliás, eu não gosto nem muito do porquê. O para que Deus fez tudo isso e exatamente dessa forma. Tá? Só para vocês terem uma ideia, para a gente já fechar as nossas perguntas de hoje, a nossa leitura de hoje, Kardec pergunta então para a espiritualidade: peraí, significa então que todo mundo deve passar pela maldade para conseguir atingir essa evolução e a bondade? Porque se você está falando de provas, se você está falando que nós temos que superar obstáculos, então todo mundo tem que passar pela... A espiritualidade... Não, nós não estamos dizendo isso, que todo mundo tem que passar pela maldade. Agora, todos passam pela ignorância, porque nós fomos criados ignorantes. Nós fomos criados com o nosso HD limpo, como uma página em branco, e nós somos os responsáveis por escrever nessa página ou por registrar no nosso HD todas as informações. É só isso. Nós não temos que passar pela maldade, nós temos que passar pela ignorância, porque nós somos criados assim. Agora, como que nós vamos passar por isso? Vai depender de cada um de nós. Então, a ignorância, como a fase da infância, é normal. Nenhuma criança nasce falando. A criança nasce para aprender depois, justamente com os adultos, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a ouvir, ela vai aprender a andar, ela vai aprender tudo. Assim como os espíritos. Nós também fomos criados simples e ignorantes para aprendermos
tudo. E neste processo de aprendizado, que é o que mais deixa a criatura feliz, e isso está registrado em nós, a gente vai conquistando o nosso espaço e automaticamente a felicidade. Então, ninguém precisa passar pela fieira da maldade para ser bom. Nós só precisamos passar pela ignorância. De novo, como uma página em branco, como um HD limpinho, nós vamos registrando todas as informações e conhecimentos, todas as experiências que vão proporcionar a nós conhecimento suficiente para, aí sim, vocês imaginem, um general que foi soldado, foi cabo, foi sargento, foi um oficial, até chegar a comandar um exército. Ou seja, ele sabe e conhece toda a estrutura. E aí ele pode ajudar a todos os seus companheiros a chegar no posto onde ele se encontra. Ele entende todo o processo. E aí fica muito mais fácil. E é claro, ele vai ser mais feliz. Paramos por aqui. Nós ainda temos mais um pouquinho, nós paramos na questão 120, ainda temos até a 127 para falar da progressão, e depois dos anjos e demônios. Agradeço mais uma vez essa participação de vocês, essa energia fantástica, gostosa, essas vibrações. Que Jesus continue nos abençoando e que nós estejamos preparados para perceber essas bênçãos. E até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos.